esta oportunidade ao pastor Ailton por mais uma vez confiar o púlpito desta igreja para estar fazendo uso e exposição da palavra do Senhor. Para mim é uma honra, um privilégio estar nesta noite participando desta festa e como preletor da palavra do Senhor. É muito prazeroso estar com os irmãos aqui, reunidos os irmãos, companheiros do ministério, que possa assim estar abençoando todos os irmãos. Pastor, muito obrigado por mais uma vez ter lembrado do meu nome. Glória a Deus! Nos dar esta honra, esse privilégio de sim estarmos ministrando a palavra do Senhor. Quero convidar os irmãos a abrir as nossas Bíblias no livro tema desta festividade, capítulo 2 do livro de Ageu. Nós vamos estar lendo 3 versículos. Nós vamos estar lendo 3 versículos. Ou melhor, 3 versículos. Versículos 6, 7, 8. Amém? Glória! Bendito seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. Ageu, capítulo 2, versículo 6, versículos 7, 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez dentro, em pouco, abalarei os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. Neste lugar daria paz, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia! Deus, glória! Glória a Deus, aleluia! Senhor Deus. Queridos, Glória! Ageu, ele é um profeta pós-exílio. Nós temos pelo menos 3 profetas que profetizou após o cativeiro da Babilônia. Esses 3 homens, que também faz parte do grupo dos apóstolos profetas, chamados profetas menores. Entre esses 3 que profetiza após o cativeiro de Babilônia é Ageu, Zacarias e também Malaquias. Cada um desses profetas foi chamado para uma grande responsabilidade, para um propósito divino para a nação de Judá. Para nós entendermos o contexto desse texto que horas acabamos de ler, falando a respeito desta última casa. Se teve a última casa, o profeta, ele vem com a mensagem de encorajamento para a nação de Judá. É porque, por certo, antes desta casa teve outras casas. A bem da verdade, antes deste templo que está sendo construído, porque Ageu foi levantado para encorajar o povo para a construção desta casa. Foi, na verdade, 2 templos antes desse. O primeiro templo era um templo móvel, foi um tabernáculo feito sobre medidas pelo próprio Deus. Deus dera as especificações, as medidas, o tamanho. Deus deu o nome dos materiais que seriam usados e utilizados para a construção deste templo. Templo este, tabernáculo, que foi criado, construído no deserto. Era um tabernáculo onde os levitas, que eram responsáveis para montar e também desmontar. Todas as vezes que Israel saía de um lugar
e pousavam em outra terra. Lá eles iam e desmontavam, chegando ali, mais uma vez desmontavam. Então, esse primeiro tabernáculo, o primeiro templo, ele tinha verdadeiramente 3 partes. Primeiro tinha o átrio, depois ele tinha um lugar chamado Santo Lugar, e depois o lugar Santo dos Santos. Esse era o tabernáculo. A Bíblia nos diz que esse tabernáculo ele acompanhou até nos dias do rei Davi. Davi, quando ele se tornou rei de todo Israel, a Bíblia diz que o coração de Davi desejou buscar a arca do Senhor, que estava fora da presença de Israel, ou das terras de Israel, há cerca de 20 anos. É interessante que Saul conseguiu governar, ainda que fez um mau governo, porque ele começou muito a invejar Davi, mesmo ainda sem Davi assumir o trono, e então ele conseguiu governar por cerca de 20 anos, sem pelo menos se importar com a arca de Deus, que era o símbolo maior da presença de Deus. Como funcionava o tabernáculo? No átrio do tabernáculo tinha o altar, que era o altar do sacrifício. Nesse altar o tabernáculo só tinha uma única porta. Quem entrava por ela tinha que sair por ela. Na entrada da porta, logo havia à direita o altar do sacrifício. Era ali onde os sacerdotes sacrificavam a Deus os animais que eram levados e oferecidos para aspergir o pecado de toda a nação. No lugar santo havia 3 roupinhas. Dentro do lugar santo havia pelo menos uma mesa que tinha 7 pães. Eram colocados todos os sábados ali, chamado de o pão da preposição, colocado na mesa todos os sábados. Eram 7 pães, sendo que esses pães eram só consumidos só pelo sacerdote. Ninguém mais poderia comer desses pães a não ser os sacerdotes. Ainda a outra roupinha que havia dentro do lugar santo era a menorá. A menorá, que era uma peça totalmente feita de ouro, onde tinha uma haste central e mais 3 hastes laterais de cada lado. Essa haste que simbolizava o número 6, que na Bíblia representa o número do homem, e o número 7, que representa o número de Deus. 3 de um lado, 3 do outro, e Deus no meio. Isso mostrando que Deus é o sustentáculo da vida do ser humano. O homem pode ter tudo o que ele desejar, mas se Deus não estiver no centro, aleluia, nada que esse homem fizer vai andar, vai prosperar. Por isso nós temos visto aí muitas pessoas milionárias, pessoas de muito dinheiro, né? Pessoas tirando a vida, porque ele tem muito dinheiro. Não é falta de dinheiro, não é falta de fama, não é falta de nada disso. É porque o homem conquista tudo, mas esquece de colocar Deus no centro. Deus ensinara uma verdade com a menorá. Eu tenho que estar no centro, eu tenho que estar no controle, na direção de todas as coisas. Então era o símbolo. Esta menorá, ela era acesa. Dentro do lugar santo havia apenas a luz da menorá, que era acesa todas as manhãs pelo sacerdote. O sacerdote vinha, limpava os pavios, acendia novamente, colocava azeite e acendia as lâmpadas. No dia seguinte, novamente, a lâmpada não podia se apagar. Os irmãos estão bem lembrados, quando o templo foi transferido, a Bíblia nos diz que lá para as montanhas, nos dias do rei de Eli e nos dias de Samuel, diz a Bíblia Sagrada que Samuel, ainda criança, ainda jovem, ele está no templo, e ainda diz o texto, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus falara com Samuel no templo. O lugar de se ouvir Deus é no templo. Foi no templo que Deus falou com Samuel. Então ali era o lugar santo. O que mais tinha? Qual a terceira roupinha do lugar santo? A terceira roupinha do lugar santo era o incensário, era o altar do incenso, onde se oferecia ofertas de cereais e incensários para Deus. Havia ainda a terceira parte do templo, que era dividido por um véu, uma cortina, e lá só entrava uma única vez por ano o sumo sacerdote. O sacerdote não poderia entrar também, nem os levitas poderiam entrar, só o sumo sacerdote teria
autoridade, ele é autorizado para entrar uma única vez por ano. Aleluia. E o sacerdote é interessante porque no livro, pastor, no livro de Levítico, mostra como era escolhido o sacerdote. O sumo sacerdote. O sumo sacerdote não poderia ser escolhido de qualquer maneira. Hoje a gente vê em cima do altar, ocupando os altares, homens de qualquer maneira, que simplesmente, aleluia, às vezes até consagrado, sem nem nunca Deus ter apontado, sem nunca Deus ter falado, mas nos tempos bíblicos tinha que fazer toda uma revisão, para que o homem pudesse entrar no lugar santo dos santos, tinha que passar por uma revisão divina. Por exemplo, havia vários requisitos para que este homem pudesse se tornar um sumo sacerdote. O sumo sacerdote jamais poderia casar-se com a mulher divorciada. O sumo sacerdote, para o seu sumo sacerdote, ele tinha que casar com uma moça virgem, pura, nunca manchar as suas vestes. O sumo sacerdote não poderia ter nenhum defeito físico no seu corpo. Não poderia ter nenhum defeito físico no seu corpo. Grande era a responsabilidade deste homem de entrar no lugar santo dos santos para lhe oferecer o sacrifício uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, que era o primeiro dia do ano judaico. Então ele tinha que entrar, ele tinha que molar o animal, matar o animal, vir com sangue nas mãos e entrar no lugar santo dos santos, e nas quatro pontas da arca da aliança que ficava dentro do lugar santo, santíssimo, porque no santo lugar tinha três mobílios, como falei, o incensário, a mesa com os pães da proposição e a menorá, mas no lugar santíssimo não tinha luz, lá não tinha luz. Lá para o sumo sacerdote entrar, pastor Antônio, ele tinha que acender, pegar um incensário, colocar um monte de fumaça, e ele entrar no lugar santíssimo, espalhando fumaça dentro do lugar santíssimo, para que ele pudesse entrar na presença da arca da aliança que estava ali, que era a mobília mais importante do culto judaico. Era a peça mais fundamental no culto judaico, era a arca da aliança, a arca feita totalmente de madeira de acácia, diz a Bíblia que revestida de ouro por dentro e por fora. Por cima desta arca tinha uma tampa chamada de propiciatório. Havia ainda dois querubins que, olhando para dentro da arca, as suas asas se encontravam com as outras, e dentro desta arca tinha pelo menos 3 objetos sagrados: as tábuas da lei de Moisés, que foram escritas pelo próprio Deus de Deus no monte. Também dentro daquela arca havia um pote com maná, que simbolizava a providência de Deus durante os 40 anos que o povo peregrinava pelo deserto. Dentro daquela arca também tinha a vara de Arão, que simbolizava a fé, que simbolizava e representava a fé de uma maneira simples, mas positiva, porque a vara de Arão floresceu, mesmo não estando ligada na terra em nenhuma outra árvore, mas Deus fez a vara florescer. Louvado seja Deus. Essas 3 peças ficavam dentro desta mobília da arca, chamada Arca da Aliança, ou algumas vezes na Bíblia chamada Arca do Ciúme de Deus, ou Arca do Concerto. Então é este templo que é o primeiro templo construído dentro da nação judaica. Mas quem vai presentear a Deus de verdade com um templo magnífico não é Davi, embora o coração de Davi se voltasse para a construção de um templo físico, fixo, ali em Israel. Mas diz a Bíblia Sagrada que Deus proibira Davi. Ele até tem uma conversa com Natan, chega para Natan: eu estou interessado em construir uma casa para o Senhor, porque enquanto eu ocupo o palácio, turno no palácio, a arca do Senhor está ao relento, em tendas. Isso não é certo. Olha o coração de um adorador: eu quero construir uma casa para Deus. Diz a Bíblia que Natan aprova a ideia. Olha, gostei da ideia, Davi. Quando ele aprova a ideia, Deus repreende Natan, e Natan vai lá e diz a ele que ele não pode construir. Mas Senhor, o homem tem vontade, tem desejo, mas ele não foi chamado para construir templo, ele foi chamado para guerra. O que hoje atrapalha muitos crentes, aleluia, que Deus coloca ele numa área, ele quer entrar em outra área que Deus nunca chamou ele para aquilo.
cima de escândalo, porque pessoas que simplesmente desejaram querer algo, querer um cargo, quando Deus nunca chamou, mas Ele quer todas as formas, abrir uma igreja, chamar um povo, agitar um povo. Camarada, só porque prega bem, ele acha que já é o pastor, que é diferente de pregador para pastor, é muito diferente. Camarada pode pregar bem, mas ele não sabe apacentar. Eu nunca fui chamado, não foi chamado para ser pastor, ele foi chamado para ser pregador. Lembra de Apolo? Apolo é um exemplo disso. Apolo é um exímio pregador. Pensa num camarada que até Paulo gostava de ouvir. Eu fico impressionado que camarada que Paulo, a gente lê nas cartas de Paulo, pastor, a gente fica apaixonadíssimo pelas cartas de Paulo. Eu sinto assim, Deus que me perdoe, não sei se é pecado, mas eu acho que não. Eu sinto assim, pastor, é uma inveja espiritual de Paulo. Meu Deus, que coisa linda, que homem tremendo. Lendo as cartas dele, cada carta que eu começo a ler, não dá vontade mais de parar, porque é forte. Aí o Paulo vai dizer assim: olha, eu não vi ninguém como Apolo pregando, eu não conheço nenhum pregador. E eu fico olhando para Pedro, João, Mateus, esses são de todos, meu Deus do céu. Pedro, Paulo botou tudo lá embaixo, diz: olha, tem um que ele é excelente, para Apolo. O homem é versátil no conhecimento, o homem tem uma boa oratória, que quando ministra é uma glória. Aí um dia Paulo resolveu colocar Apolo na igreja de Corinto. Meu Deus do céu, parecia que ia ser um sucesso. Aí lê as cartas aos Coríntios, tu vê a primeira carta, tinha pecado de tudo quanto era tipo na igreja, porque Apolo não foi chamado para apresentar, Apolo foi chamado para ser pregador. Aleluia. Olha para esse mundo do lado e fica no lugar em que foi chamado. Davi era bom com a espada, era bom com a harpa na mão, mas Deus não chamou Davi para construir. Natan vai e diz: olha, Davi, sinto muito, seu projeto não pode dar andamento, porque Deus não te chamou para construir. Deus disse que tuas mãos são manchadas com sangue, tu é guerreiro. O templo será construído, mas não por você, mas sim por teu filho. Davi é daquele tipo de crente que, se ele não pode fazer, mas se tem alguém fazendo, ele ajuda quem faz. Aleluia. Eu vou repetir, porque só desse lado entendeu. Desse lado não entendeu, eu vou repetir. Davi era o tipo de crente que ele não estava preocupado se alguém iria ter o nome na notoriedade, se ia ter o nome nos outdoors da vida, não. Se alguém está fazendo, eu não fui chamado para fazer, mas eu posso ajudar quem está fazendo. Aleluia. Eu oro por quem está fazendo, eu clamo por quem está fazendo, eu vou intercedendo por quem está fazendo. Não fui chamado para apacentar, mas vou orar por quem está apacentando. Não fui chamado para dirigir o conjunto, mas vou orar para quem está na frente do conjunto. Não fui chamado para reger o conjunto dos salões, mas olha, eu orando para o dirigente. Aleluia. E Davi vai contribuir com a construção. Diz a Bíblia que ele acumula, ele vai ofertar no bolso dele ouro, pratas, bronze, muito material para a construção do templo. Davi arrecadou muito, mas muito material para o templo. Quando Salomão assume, Davi morre, Salomão assume o trono. Diz a Bíblia que eu acho lindo em Salomão é que ele já inicia o ministério construindo o templo. Diz a Bíblia 4 anos de reinado. Ele poderia organizar o rei, colocar tudo em ordem, já que ele pegou o reino desestabilizado. Quando seu próprio irmão, ele tentou usurpar o trono do pai, deixou o rei desestabilizado. Mas ele, em vez de organizar tudo isso, a preocupação de Salomão é de edificar um templo para o Senhor. Antes mesmo de construir o seu palácio, porque diz a Bíblia que ele levou 21 anos para construir o palácio. E o templo do Senhor, ele construiu em 7 anos. Glória a Deus. Diz a Bíblia Sagrada que pensa no templo, ele vai presentear Deus com o templo. Pensa em um templo. Você, talvez atualmente não vai viajar comigo, mas é mente de pregador. Pensa você congregar em um templo como o templo de Salomão. Salomão dá as medidas e ele faz o mesmo modelo do tabernáculo, com 3 repartições: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Só que Salomão, ele vai construir o templo todo em pedras, e as pedras já vinham todas talhadas, todas bem trabalhadas, antes mesmo de chegar no lugar da construção. Diz a Bíblia que ninguém ouvia nem barulho de pedras. Tinha 153 mil homens. Eu vou repetir para você entender: 153 mil homens e 500 para a construção
construção do templo. Só encarregado era 3.500 homens, trabalhando de encarregados. Detalhe, nos dias de Salomão, os irmãos sabem que no dia de Salomão foi o tempo de maior prosperidade de Israel. Era muita riqueza. Para você ter ideia, na Bíblia, não estou inventando. A Bíblia diz que Salomão era tão rico que no lugar de pedra ele colocou prata na rua. Você andava pisando em cima de prata. Tão rico era o. Pensa no cabra rico. A Bíblia diz que ele recolhia todos os anos, além de pedras preciosas e outros metais preciosos, só de ouro. Salomão recolhia todos os anos 666 talentos de ouro. Eu não sou bom de matemática, mas cada talento de ouro, cada um talento, pesa cerca de 34 quilos. Agora multiplica por 666, vai dar muito ouro. O cabra era rico, aí tem gente aí que tem 100 reais no bolso, já se acha. Está com 1.000 reais na conta, recebeu o Bolsa Família, está com 1.000 contas na conta. Aí o filho feito, o cabra era rico, não sabe o que era riqueza, o cabra rico era ele, Salomão, o cabra rico. Esse cabra, ele vai construir o templo. E aqui diz a Bíblia que ele chama todos os trabalhadores e 7 anos ininterruptos para a construção da casa de Deus. Era tanta riqueza que não tem nenhum judeu trabalhando na obra do templo. Pobre, que é pobre. Quem vai encarar uma obra? Ele teve que contratar mão de obra de fora. Contratou mão de obra de fora para a construção do templo. Eu vou chegar em Egeu, calma aí. Estou na introdução. Ele constrói esse templo. Diz a Bíblia que os homens talhando pedras, os homens trazendo material. E quando eles chegavam, encaixavam as pedras tudo certinho na outra, de maneira que não se ouvia barulho de martelo, de som. Lógico que na época não tinha maquina, não tinha nada disso, mas as pedras eram tudo bem trabalhadas. Ele construiu o templo, ficou belo, bonito, de pedra. Se fosse alguns de nós, já está bom. Deixa o dinheiro no caixa para nós fazer mais congregação por aí. Salomão diz, não, vamos investir no templo. Só meu pai deixou uma oferta aí. Meu pai não construiu, mas deixou oferta. A nação toda dizimou, a nação toda ofertou, e vamos aplicar todo o recurso que temos no templo. Os construtores olharam e Salomão, tá bom? Não, vamos forrar de madeira. Chamou os marceneiros e revestiu o templo todo de madeira. Todo de madeira. Todo. Parecia tudo bem trabalhado, tudo lindo, tudo maravilhoso. Alguém pergunta, a inauguração será quando? Salomão não tem que passar lá no processo. Não tá bom, é para Deus. Para Deus tem que ser melhor. O problema da nossa geração, pastor Zé, é que quer dar para Deus o resto. Sobra. Se der, eu faço. Se der, eu vou. É sempre isso. Se der, eu vou ver se dá. É sempre assim. Porque tem outras prioridades. E quando você não entender que Deus é prioridade na tua Aleluia. vida. Aleluia. Aleluia. Verdadeiramente você pode dizer que vem à igreja. Você pode dizer que toca na bateria, toca na igreja, canta no coral, canta no conjunto, mas não pode dizer que conhece esse Deus, aleluia, porque Ele, aleluia, tem que ser prioridade. Aleluia, papai. E esta mesma verdade Jesus apregou, dizendo: aquele que ama o pai, ou a mãe, ou o amigo, ou o irmão, mais do que a mim, não é digno de mim. Aleluia. Nós temos que entender que Deus tem que ser prioridade. Não é se der, não é talvez eu faça. Deixa eu te dizer uma palavra que tem no livro de Jeremias, que quando eu leio me treme as carnes, me dá um medo, um temor muito grande. É quando o profeta Jeremias diz assim: maldito é todo aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Aleluia. Não se enquadre nisso. Maldito é aquele. Aleluia. Você já leu aqui o capítulo 1 do livro de Isaías? Quem já leu? Meu Deus do céu. Se você não tiver um preparo emocional, se você não for um crente de verdade, não leia Isaías capítulo 1.
Porque Deus está desgostoso com a nação de Judá. E Deus começa a dizer: quem é perante pode vir à minha casa? Eu por acaso, vocês vêm à minha casa? Vai oferece louvores, que lá está fora. É Deus. Os louvores que vocês me apresentam, eu abomino. Aí Deus vai mais longe e diz assim: porque o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel não me conhece. Aleluia. Porque se me conhecesse, não me trataria com indiferença desta forma. Deus tem que ser verdade, está dentro da mensagem isso. Escute, Salomão ele vai dar o melhor, nós temos que aprender com Salomão essa verdade. O tempo todo forrado de madeira, parecia que estava perfeito, tudo lindo. Inauguramos quando? Salomão, não, precisamos chamar agora outros profissionais que mexem com ouro. Ouro, Salomão, sim. Já tinha feito de pedra, revestido de madeira. Salomão diz agora, é para Deus, tem que ser o melhor. Vamos revestir de ouro. Aleluia! Já imaginou o tempo todo de ouro? As paredes forradas, tudo de ouro, pastor Leito. Tudo em ouro. Não bastasse as paredes, o teto, tudo de ouro. Salomão diz: olha, eu quero que o chão também seja revestido Aleluia. de ouro. Glória a Deus. Aleluia. Quando termina toda essa beleza, esse tempo magnífico, imagine se fosse hoje, que tinha ninguém no tempo de Salomão. Aleluia. Alguns só para ver o ouro. Alguns ainda ficavam na dúvida: será se é ouro mesmo? Parece ouro. Era ouro, pastor Nelson. Ouro. Todo revestido em ouro. Diz a Bíblia Sagrada que no dia da inauguração, ele tirou os turnos de sacerdote. Todo mundo. Hoje não tem turno, todos vão trabalhar. Convocou os sacerdotes, os levitas, Jedutun, Asaf. Convocou todos os homens que faziam parte do coral do templo de Davi. Os levitas que já estavam aposentados. Ele convocou todos eles. Porque hoje nós temos visto muito levita por aí. É levita, vamos ouvir o levita falando tão. Esse povo parece que não conhece a Bíblia. Isso aí não, é uma loucura, é uma doideira. Levita. Tem levita hoje. Eu preguei os irmãos da minha igreja e falei: vamos ouvir levita não, ouvir o cantor. É cantor. Levita não é quem canta, não é quem pega uma viola e canta, não. Levita é completamente diferente. Se você chamar o irmão de levita, você não sabe o que é Bíblia. Porque levita, nem todo levita era cantor. A função do levita era a função de um diácono hoje. Era limpar a banheira da igreja, era cuidar do templo, zelar da igreja. Essa era a função de levita. Tem um monte de cantorzinho aí, todos mimados, não pode nem limpar, varrer o chão da igreja, quer ser chamado de levita. Aqui não, levita não. Levita de verdade trabalhar. Aleluia. Para o serviço e para a obra do Senhor. Esse é o levita de verdade. Nessa cambada que vai com a viola na mão, vive uma vida promíscua, vem aqui cada meia dúzia de índios que é levita, coisa nenhuma, nem dá tempo de levita lá do que essa levita. Porque para ser levita tem que ser da tribo de Levi. Eu não sei se no Brasil tem tribo de Levi, tem, pastor Deus? Você conhece? A tribo de Levi é o responsável por transportar a arca. Tem crente aí que se tocar na presença não vai cuidado, vai usar. Mas diz que é levita. Os levitas eram responsáveis por transportar a arca, o maior símbolo da presença de Deus. Eram os levitas. Esses eram os levitas. Diz a Bíblia que Salomão ele convoca todos os levitas para o dia da inauguração. Pensa na inauguração. Pensa numa festa. Diz a Bíblia que Salomão mandou matar, sacrificar mais de 1000 bois. E foi sacrificando. E não foi mudando de turno. Diz a Bíblia que quando ele sacrificava os animais, ele olha, ele entra para o templo, ele dobra o joelho e ele começa a orar. Deus, glória. Ele ora, aleluia. Porque tem gente que
faz as coisas sem orar. Ah, não, tem que ter oração. Aleluia. A oração, ela é importante. Glória a Deus. A oração, ela é fundamental na vida do crente. Não se conhece o crente, aleluia, pelo nível de conhecimento bíblico que ele tem. Não se conhece crente tampouco pela cor do paletó, o tamanho da cor do sapato, a cor do sapato dele. Não conhece pelo anel de teologia que ele carrega no dedo, nem quantos diplomas ele tem na parede. Se ele cursou faculdade de teologia, se ele fez bacharel, nada disso significa nada. Só que se conhece o crente quando ele tem intimidade com Deus. Aleluia. Quando o joelho no chão e o céu se manifesta, que a glória de Deus desce. Isso sim se conhece crente. Eu estava alguns meses, mês de novembro, em Pernambuco, na nossa congregação, aniversário da nossa congregação, e eu estive ali. Eu lembrei, nós estivemos ali no ano de 2014, eu e meu irmão que mora em Minas, pastor Rodrigo conhecer, José, e eu desconheço até hoje pessoas para ter mais fé que aquele homem. Ele tem tanta fé que me assusta. Ele tem um dom na fé. Ele tem fé que me assusta. Ele me bota medo com a loucura dele. Tivemos lá no Pernambuco fazendo um trabalho evangelístico muito bom. Chegamos de uma senhora lá, que ela até faleceu, já dorme no Senhor. Mas essa mulher, pastor Eugênio, quando nós estávamos lá na casa do meu irmão, ela chegava cedo, 8 horas da manhã, com guarda-chuva, guarda-sol, sol, está quente já. E ela dizia: isso não é hora de baixar, está dormindo. Vamos evangelizar. Hoje eu tenho 10 casas para nós orar. Eu sinto falta dela agora. Ela não está mandando. Mas era uma missionária, de verdade. Não tinha título, mas era uma missionária. Aleluia. E nós saímos de casa em casa. Aí daqui a pouco, quando orávamos 10 casas, eu dizia: meu Deus, estou lembrando da casa da irmã fulano. Está precisando, o filho está numa prova. Pastor, vamos lá. E nós saímos, olha, voltava tarde, cansado, para ter culto à noite. E chegamos na casa, pastor. Nós chegamos ali numa casa e tinha uma garotinha enferma, uma doença de pele contagiosa. Os lábios da menina, tudo cheio de ferida. A boca, ferida se espalhando por toda a boca, as mãos cheias de ferida. E essa menina, ela vivia praticamente dentro de uma casa, mais isolada das outras pessoas, porque a doença era contagiosa. Os talheres em que ela comia, o prato em que ela comia, o copo em que ela bebia, era colocado de lado. Ninguém podia usar nada que ela utilizasse. Roupa dela ninguém nem podia tocar. E o pastor, meu irmão José, chegou ali e disse: eu quero orar por essa garota. E a mãe disse: olha, pastor, o senhor não pode se aproximar muito, porque essa enfermidade pega. Os médicos disseram que era muito contagiosa. E não pode beber água no copo que ela bebe, não pode fazer nada. E ele disse, ele pediu um copo com água. A mulher foi lá prontamente, trouxe um copo com esse, com água. Ele deu para a garota e disse: bebe dessa água aí, por favor. A menina bebeu. E ele foi beber no mesmo copo que a menina. A menina disse: não, pastor, não faça isso. Ele disse: minha filha, o Deus que eu sigo Aleluia. é maior do que a sua enfermidade. Eu me assustei e eu não falei nada para não matar a fé dele, pastor Vitor. Mas eu disse: meu Deus, agora eu vou cuidar do doente. A minha fé naquele momento, pastor Néstor, falhou. E ela olhou para aquela menina e disse: olha, quando eu voltar aqui, essa doença não vai estar mais na sua pele, no seu corpo, porque o meu Senhor Jesus veio em carne para desfazer as obras. Aleluia. Passou-se 2014. Eu voltei lá agora, e eu estou na frente, na calçada com o meu irmão conversando. E ele disse: você lembra daquela jovem? E quando nós estivemos na casa dela, era uma garota com uns 14 anos. E eu disse: nunca vi na minha vida. Viu sim, você já viu ela, você não está lembrado. E eu disse: não, nunca vi. Porque você conheceu uma pessoa adulta, daqui a 10 anos, não muda muita coisa. Mas conheceu um adolescente, muda muito rápido. Eu olhei e não conheci, e ele disse: aquela menina é a que o pastor José bebeu a água no copo que ela bebeu. E eu disse: o que aconteceu? Vou chamar ela aqui, ela está curada para a glória. Aleluia. Não foi a enfermidade que pegou nele, foi a unção que está nele que pegou nele. Aleluia. Deus é fiel na vida daquele que olha e que tem intimidade.
ela era desse tamanhozinho assim. E os médicos disseram, ela não cresce. A senhora, infelizmente, vai ter que conviver com essa criança. Ela vai ter sempre um corpinho de criança. Ela não vai crescer. Mas meu irmão chamou ela na sala e desafiou e disse, olha, se ela não crescer, Deus não é na minha vida. Diga a Deus. Passou-se o tempo, eu fui. Quando eu cheguei lá, a irmã tinha feito uma cirurgia e ela é quem, mas não é muito grande. Aí disseram, olha, a irmã Socorro quer que você vá lá na casa dela fazer oração por ela. Eu disse, a irmã Socorro, nem crente na irmã Socorro, ela vem um pouco na igreja. Você não vou não. Aí a irmã insistiu e disse, pastor, ela está esperando o senhor. Vai na casa dela. Eu disse, eu não vou não. Mas com muita insistência, no dia seguinte eu fui. Chegamos ali, está a irmã Socorro, veio nos atender, me deu um abraço, pediu oração, nós oramos, e ela já tinha até esquecido. Mas eu lembrei, quando cheguei ali, parece que voltou a imagem, o filme, tudo que aconteceu naquela sala, no ano de 2014. Eu olhei para ela e disse, e cadê a sua filhinha que não crescia? Ela disse, não crescia, mas cresceu, pastor. Ela já está cursando faculdade de medicina. Glória a Deus. Ela cresceu. Os médicos disseram que ela não ia passar daquele tamanhozinho. Hoje está com uma moça com 1,60m, 9,70m de altura. Cresceu até demais. Quando Deus está na casa, meu filho, não tem diagnóstico médico, não tem nada que possa lhe conta. Se você é Deus, faz milagre. Aleluia. Salomão entendeu e sabia que só vinha poder se orasse. Tem crente que quer ver avivamento, mas não ora na igreja dele. Quer avivamento, manda avivamento. Quer avivamento? Não, vamos lá que tem um pregador avivado. O pregador não aviva o tempo não, está enganado. É, meu pai. Uma criança que está frio, gelado, congelado, não tem intimidade com Deus, pode vir um pregador de fogo aqui. Ó. Vai pregar, não vai acontecer nada, porque tu já está gelado, congelado. Não vai não. Não vai não, tu não tem intimidade, tu não ora, não lê Bíblia, vive o dia todo no TikTok, no Facebook, no Instagram, vai acontecer o quê? Nada na tua vida. Mas se tu já vinha em oração para este lugar, dentro desse tempo, entrar aqui levantando as mãos, dando glória, adorando. Aleluia. Salomão convoca os homens e diz a Bíblia que no dia da inauguração, quando os sacerdotes entram no templo para ministrar, olha que unção, após orar. Aleluia. Deus entrou no clima. É tão lindo que Deus entrou no clima. Após Salomão orar, Deus entrou no clima, pastor. Segundo as Crônicas, capítulo 7, 14, olha o que Deus disse. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus, então eu vos ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua. Glória a Deus. Deus entrou no clima com Salomão. Quando os homens começaram a entrar no templo a ministrar, diz a Bíblia que a glória de Deus invadiu toda a casa, que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Imagina um monte de sacerdote caindo pelo chão. Se fosse eu, dizia eu, cai nada, é a glória, é a presença de Deus que estava na casa. Quando a presença de Deus na casa, a manifestação é poderosa. Aleluia. E a presença está na casa, a presença está na casa. Deixa alguém me dar seguir a presença aí. Levanta a mão e dá glória. Achei 40. Todo mundo queria agora cultuar na igreja de Salomão. Imagina. Uma glória dessa, uma presença dessa. Meu Deus do céu, caindo da glória, pastor aí. Que coisa linda. É uma maravilha. Aleluia. Porque teve um homem que resolveu mudar o joelho do chão e clamar: Deus, todas as vezes que nós dobrarmos o joelho, olha para esse lugar, manifesta o teu poder. E a glória de Deus veio. Ele ofereceu sacrifício e a glória de Deus veio. O problema da nossa geração é que não queremos oferecer sacrifício. Queremos ver a glória de Deus, mas não queremos pagar preços. Queremos ver a glória de Deus, mas não queremos
não vai ver glória, não vai ver poder, não vai ver manifestação nenhuma. Tu vai continuar sendo frequentador de culto. Nada muda na tua vida. Já viu aqueles crentes que nada muda na vida dele? Eu conheci um crente que tem 20 anos, 25 anos de Assembleia de Deus. E eu disse: qual foi a experiência que você teve desses 25 anos com Deus? E ele disse que eu lembro nenhuma. Eu disse: tu não foi nem batalha do Espírito Santo durante esses 25 anos? Não, porque eu nunca busquei isso. Meu Deus do céu, o que está fazendo na igreja?